Oi! A aula de hoje é de Geografia do Brasil sobre formações vegetais. Nessa aula a gente vai focar um pouquinho na classificação das formações vegetais. E depois nós vamos falar das formações vegetais brasileiras. Não vamos adentrar muito nas características de cada uma delas. Depois nós vamos fazer vídeos separados, né, para cada uma dessas formações. Mas vamos trabalhar um pouquinho. Sobre a vegetação brasileira, a gente tem a dizer que é uma biodiversidade muito grande, é o país mais rico em formações vegetais, vários biomas diferentes, e o grande fator que favorece isso é a grande extensão territorial. Você sabe, o Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial e só na América do Sul ocupa aí praticamente 50% do território total da América do Sul. Para classificar as formações vegetais, nós utilizamos alguns critérios. Nós podemos classificar de acordo com o porte a vegetação brasileira em três: formações arbóreas, arbustivas e de herbáceas. A formação arbórea são as maiores, as árvores de grande porte mesmo, como a floresta amazônica e a mata atlântica. São árvores grandes que ultrapassam aí facilmente os 30, 40 metros. As formações arbustivas nós temos aí como exemplo no Brasil o cerrado e a caatinga, que são árvores de médio porte e a presença de alguns arbustos. E por último as herbáceas, que no Brasil nós temos como exemplo, os pampas, ou campos sulinos, ou ainda pradarias, né? São vários nomes aí para a mesma formação vegetal. Nós também podemos classificar as paisagens vegetais de acordo com a umidade. E nesse sentido nós temos aí algumas classificações bem importantes. Primeiro, nós temos as hidrófilas, que são as paisagens vegetais onde tem bastante umidade, onde chove bastante. Como é o caso da floresta amazônica, que você sabe é um clima equatorial, quente, super úmido. Então, lá na floresta amazônica nós encontramos aí uma formação vegetal hidrófila. A segunda, nessa classificação pela umidade, são as formações vegetais xerófilas, que são aquelas adaptadas à baixa umidade, como é o caso da caatinga no Nordeste, com a presença das cactáceas, árvores de pequeno porte, né, meio retorcidas, tortuosas. Depois nós temos as tropófilas, que são as formações vegetais adaptadas aí a um clima de 2 estações do ano, como temos no Cerrado brasileiro. Nós temos uma estação quente e úmida e a outra fria e seca, né? Verão quente e úmido, inverno frio e seco. Então, 2 estações. Qual é o nome dessa formação? Tropófila. Então, quando você encontrar essa palavrinha, você já sabe o que significa. São formações vegetais com 2 estações do ano. Por último, nessa questão da umidade, nós temos as halófilas. As vegetações halófilas são aquelas adaptadas aos ambientes salinos. Outra maneira de classificar as paisagens vegetais é pela folhagem, tanto pelo tamanho quanto pela durabilidade das folhas. Pelo tamanho nós temos as formações vegetais latifoliadas, que são aquelas com folhas mais largas, e as aciculifoliadas, que são as formações aí vegetais que as folhas têm formato de agulha, como por exemplo nos pinheiros. E pela durabilidade nós podemos aí falar em formações vegetais caducifoliadas, que são aquelas que em determinado período do ano as folhas caem, como ocorre na floresta temperada. Como tem as 4 estações do ano bem definidas nas florestas temperadas, uma época do ano as folhas caem por completo e depois elas são substituídas. O outro exemplo é como temos na Mata Atlântica, onde é verdinho tudo o ano todo, não tem um período onde todas as folhas das árvores caem. As folhas das árvores caem, elas são substituídas, mas gradualmente. Não tem uma época do ano que cai por completo. Então, pela folhagem nós temos aí tanto o tamanho das folhas, que são as latifoliadas e as aciculifoliadas, e pela durabilidade, que podem ser caducifoliadas ou perene. E uma outra forma de classificar as formações vegetais é de acordo com a diversidade vegetal dessa região.
Pode ser uma formação heterogênea, como nós temos no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, que é a maior biodiversidade do mundo, ou nós temos as formações vegetais homogêneas, que são aquelas onde há o predomínio de uma única espécie ali. Como exemplo, a gente poderia falar das Mata dos Pinhais, onde tem os pinheiros lá, floresta de coníferas, né? Que é um predomínio de uma única espécie vegetal. Existem outras? Existem, mas em menor número, tá? Então isso é a floresta homogênea, tá? Onde você vê lá todas as árvores bem parecidas. No Brasil nós temos a Mata das Araucárias, né? O pinheiro tipicamente brasileiro. Aliás, é o único pinheiro tipicamente brasileiro é a araucária. Não é aquele formato clássico, em formato de cone, mas é um pinheiro. Bom, e de acordo com o tamanho, quais são as formações vegetais do Brasil? Vamos começar aqui pelas formações arbóreas. As formações arbóreas no Brasil são 4. A floresta equatorial, que é a floresta amazônica, a floresta tropical, que é a Mata Atlântica, são bem parecidas, mas com algumas particularidades. É o relevo, a localização e também o tipo de solo. Na floresta amazônica nós temos um solo pobre, arenoso. Na Mata Atlântica há um predomínio aí de um solo mais fértil, de solo de massapé. A outra formação arbórea são as araucárias, a mata de araucária, predominante na região sul e no sul do estado de São Paulo. E por último, a mata dos cocais, presente no nordeste do Brasil. Você pode ver no mapa aí a distribuição dessas formações arbóreas aí. De laranja nós temos a mata dos cocais, a floresta de araucárias está representada aí com a cor roxa, a floresta tropical de cor marrom e a floresta equatorial, perfeitamente você consegue visualizar aí pintado de verde nesse mapa, que ocupa aí quase metade do território brasileiro. Estados lá do norte, nordeste e centro-oeste brasileiro. Ok? É a maior formação vegetal do Brasil. Bom, e as formações arbustivas? No Brasil são 2. O cerrado, com suas árvores de casca grossa, troncos retorcidos, raízes pivotantes, 2 estações do ano, ou seja, é um clima tropical sazonal, verão quente e úmido, inverno frio e seco, e a caatinga, com um clima semiárido, uma distribuição das chuvas aí de forma desigual ao longo do ano e escassez de água, tá? Com a presença de arbustos, árvores tortuosas e cactáceas. Tem aí a imagem para você ver, essa é a caatinga brasileira. E esse agora é o cerrado. E as herbáceas? No Brasil, formação vegetal de herbáceas, nós temos as pradarias, os campos sulinos, exclusivamente no Rio Grande do Sul. Essa é uma formação que vem sofrendo muito desgaste, muita degradação, principalmente pela pecuária. Como há um predomínio de gramíneas, os pecuaristas utilizam esse bioma aí como pastagem para o gado. Além dessas formações vegetais que nós vimos, no Brasil nós temos mais 2, que a gente vai chamar de formações complexas, porque apresenta características de mais de um bioma. Quais são essas formações complexas? Nós temos o Pantanal, no centro-oeste brasileiro, aonde? Nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Quais as características dessas formações complexas? No caso do Pantanal, apresenta características de mais de uma formação vegetal. Nós temos ali características tanto da Mata Atlântica, da floresta equatorial e do Cerrado também. Além disso, o Pantanal é a maior planície alagável do mundo. E o Pantanal é o bioma menos degradado no Brasil. Ou seja, ele é o mais preservado. Só que nos últimos anos também, em razão da expansão das fronteiras agrícolas, esse bioma vem sofrendo bastante, tá? E os manguezais. Os manguezais, formação vegetal, você está vendo aí nessa imagem com as suas
árvores com as raízes aéreas. É uma formação vegetal tipicamente do litoral, das áreas onde ocorre o encontro das águas doces dos rios que desaguam no oceano. E aí forma essa vegetação bem diferente de todas as outras. E esse é um bioma também bastante degradado, porque ele está nas áreas próximas ao litoral, e você sabe, as áreas próximas ao litoral são as áreas com as maiores cidades no Brasil, e além disso são áreas bem procuradas, bastante visadas para a construção civil. Bom, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Esse vídeo, diferente dos outros, eu vou disponibilizar um material para você fazer download. As mesmas imagens que eu deixei aqui na tela do computador, eu vou deixar disponível para download no link aqui de baixo. Se você está vendo no YouTube, é só clicar no link ali embaixo e fazer o download dos slides. Nos slides também tem algumas perguntas de vestibulares, para você treinando aí seus conhecimentos sobre as formações vegetais. Se você está vendo pelo blog, vou deixar também aqui no blog o link para você fazer o download dos slides. Se você está vendo pelo Facebook, esse aqui é o endereço do blog. Tem bastante material, você vai encontrar bastante coisa, vários temas da geografia, várias coisas bacanas aí. Você que está estudando para as provas, tanto no ensino fundamental, ensino médio, ou você que vai fazer o vestibular, prestar o Enem, tem bastante coisa bacana lá para você também. Deixe suas sugestões, suas dicas aí. Se você achou alguma coisa de errado ou que ficou faltando alguma coisa, comenta aí embaixo que a gente vai melhorando aí gradualmente nos próximos vídeos. Valeu? Obrigado, até a próxima. Tchau!